amado, um brado de filhos de Deus. Amém? Boa noite. Boa noite. Amém. Alex sempre representando a gente, né, Alex? Gente, vamos ficar de pé mais uma vez. Mais uma vez não, pela primeira vez, na noite. Pedir para o nosso sonoplasta soltar um sol no pad. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, Senhor, estarmos na Tua casa, Deus. Estarmos, Deus, cultuando ao Senhor, Deus, com uma juventude tão linda, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. É o nosso prazer estar na Tua casa, Jesus. É o nosso prazer estar, Deus, cultuando contigo, cultuando ao Senhor, Deus, com nossos irmãos. Quanto tempo ficamos sem isso, Deus? Então, Deus, que nessa noite possamos sair daqui, Deus, pessoas diferentes da maneira que entramos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nossos corações possam sair daqui, Deus, com uma paixão, Deus, cada vez maior, Deus, pelo Senhor, Deus, por ter relacionamento com o Senhor, Deus. Ó Deus, muda nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te vemos em tudo, Senhor. Aonde olhamos, o Senhor está, Deus. Em nome de Jesus, Deus, fale conosco. Sussurro na brisa.
Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Só Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória e toda a nossa adoração. E o que eu anseio no meu coração, e acredito que cada um de vocês também, é que eu venha alegrar o coração de Deus. E tantas vezes a gente entristece, né, o coração dele. Tantas vezes a gente erra o tempo todo, na verdade. Mas Ele fez tanto por nós e faz tanto por nós, e às vezes a gente não se esforça em agradá-lo. E esse deve ser nosso maior intuito: adorar o Senhor nas nossas atitudes, nas nossas ações, e exaltar somente o nome dEle, porque a gente nasceu para isso. Amém? Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Declare: vou erguer perante minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha. Diga para Ele de todo o seu coração: Deus meu, Deus meu, és o caminho distante no mundo, Senhor, Senhor, és o motivo da minha alegria.
poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, poder te abraçar, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Nós queremos te exaltar, Jesus. Seja exaltado nesse lugar, Pai. Oh, Pai, inunda-nos com a tua presença, Jesus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, seu nome é suas vozes cantando, seja exaltado, seja exaltado. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, Jesus, traga-nos para mais perto de ti, Deus. Nós queremos, Deus, ter relacionamento contigo, Pai. Nós não queremos viver uma vida rasa com o Senhor, Deus. Nós queremos viver um relacionamento de intimidade, de profundidade. Queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Oh, Jesus, faça um mover no meio de nós, Pai. Nós não queremos viver experiências contigo somente em eventos, Pai. Nós queremos viver no nosso secreto, no nosso quarto, Deus. Oh, Deus, aviva os nossos corações, Pai. Senhor, o teu amor me arrebatou, meu desejo é estar contigo pra sempre,
Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Pode se assentar. Gente, nós temos visitantes nessa noite. Quem puder levantar a mão, visitante, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados por todos nós. Esperamos que vocês voltem sempre. Agora, alguns avisos muito importantes. Esses bancos que estão no canto são para casal ou dupla. Então, é para estar sentado apenas casal ou dupla. Os bancos no meio, como vocês podem ver, tem uma faixa, né? Respeite o afastamento, o distanciamento. E, realmente, nesse tempo de quarentena, de pandemia, a gente precisa estar respeitando esse distanciamento. Então, eu vou te pedir para todo mundo que se sente uma pessoa na ponta e outra pessoa na outra. Isso é muito importante porque nós somos jovens, né? E nós temos que mostrar que nós somos jovens maduros e que a gente vai, de fato, respeitar. Então, gente, eu gostaria de chamar o pastor Jorge Alexandre para estar vindo aqui na frente. Seja muito bem-vindo, pastor. Vou pedir que vocês estejam estendendo a mão para a gente orar pela vida dele. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Jorge. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja vindo, Senhor, trazer a palavra no coração dele, Senhor, a palavra que o Senhor quer falar para a gente, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, saia nesse momento o Jorge Alexandre, mas que o teu Espírito Santo fale por ele, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida dele, a casa dele, a família dele, Senhor, e que ele venha nos abençoar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a graça, a paz, o amor do nosso bendito e santo Deus esteja sobre vocês, sobre todos nós, não só agora, mas sempre. Que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Aqui na igreja é a primeira vez, né? Mas Deus nos deu uma oportunidade, uma alegria muito grande de poder conhecer algum de vocês lá no congresso. Foi um congresso, né? Um retiro, lá em Três Vendas, lá em Três Vendas, e foi assim muito abençoador aquele dia, aquele encontro, aquela conversa que eu tive com o pastor Bruno. Não estou vendo ele aí, não está aí não, né, pastorzão? E que Deus esteja abençoando vocês, que Deus continue abençoando os irmãos. Eu estou acompanhado de uma galerinha que é bênção também na minha vida e veio nessa noite estar com a gente aqui. E eu vou apresentar eles para vocês. Eu vou começar com uma família lá da igreja que a gente ama muito, que é o irmão Leandro, a irmã Lucimara, o irmão Juan. Vou pedir eles para ficarem de pé. Eles estão acompanhando junto comigo, né? São bênção lá na igreja. E falaram, pastor, a gente vai junto. Eu falei, amém, vamos lá que é benção, né? Deus abençoe. Estou acompanhado também da minha família. Eu vou pedir para eles ficarem em pé, que a primeira vez eu fui sozinho, né, gente? Hoje eu estou acompanhado. Eu vou pedir para ficar de pé minha esposa, mulher mais bonita do universo, do mundo todo. É sério, vocês não acreditam não? Quem aqui é noivo? Levanta a mão. Noivo? Ninguém? Quem é casado? Levanta a mão, os casados. Isso. Vocês que são casados aí, que já selaram um pacto. Aos olhos de vocês, os homens, qual é a mulher mais linda que vocês já viram? Tá vendo? É isso aí. As mulheres, qual é o homem mais lindo que você já viu? Você que é casado. Sabe por quê? Porque lá em Cantares, capítulo 6, Salomão nos ensina que beleza está nos olhos de quem vê. Sabia disso?
E toda vista é vista a partir de um ponto. Então, daquele ponto de vista, aquela pessoa é a pessoa mais bonita. Percebeu isso? Então é assim. Então, para mim, está aí, ó, a mulher mais bonita do mundo, aos meus olhos. Amém ou não? Amém. Meu filho, Paulo Arthur, caçula, gosta, às vezes eu faço companhia a ele lá no Free Fire. Vocês entrarem lá no Free Fire, vocês vão achar lá, Jamo 03, aí você vai, sou eu, o Jamo 03 sou eu. Não aprendi a subir capa ainda não, né? Mas eu usei esse jogo para me aproximar do meu filho, entender como que ele pensa, o que ele vê, como que ele vê o mundo, qual é a cosmovisão dele. Então eu usei o jogo para isso. Se você falar assim, pastor, o jogo é importante para você, eu nem ligo. O pessoal me mata toda hora e pai, morreu já. Eu falei, já morri já, bobeei e me mataram. Mas foi o que eu usei para me aproximar mais e mais do meu filho e entender o mundo dele. E ali eu estou acompanhado da minha filhona primogênita. Tem um camarada do lado dela lá, que eu não sei o que ele quer, mas eu vou pedir eles para ficarem em pé também. Minha filha, e aquele rapaz ali é o namorado dela, gente. Vocês estão entendendo isso? O namorado dela, Ana Vitória e o Jason, também está com a gente. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, antes da gente ler o texto bíblico. O que vocês fazem com aquilo que vocês descobrem em vocês? O que você faz com isso? O que você faz com aquilo que você descobre em você que não é bom? E o que você faz com aquilo que você descobre em você que é bom? Faz o quê? Complicado isso, sabia? Complicado quando a gente descobre essas coisas longe de Deus. Quando a gente descobre os nossos erros longe de Deus, a gente entra em um sentimento de autocomiseração. Muitos, nesse sentimento de autocomiseração, têm tirado até a própria vida. Muita gente, porque, verdade não existe duas, só existe uma. Só existe uma verdade. E todos nós aqui temos uma verdade. E a nossa verdade, ela não é só coisas boas, senão a gente seria perfeito, e perfeito só tem um. Quando o jovem rico chega para Jesus e diz, bom mestre, Jesus logo corta e diz, olha, por que você me chama bom? Bom só tem um. E Jesus nos mostra que a gente deve atribuir adjetivo de perfeição só para Deus. E quando a gente descobre a nossa verdade, e a nossa verdade ela vem preenchida, ela nunca vem com espaço vazio. A nossa verdade vem sempre preenchida com duas coisas: os nossos defeitos e as nossas qualidades. E aí, longe de Deus é um problemão, as duas coisas. Longe de Deus, os nossos defeitos nos massacram, galera, e pesa mesmo sobre a gente. A gente entra por aquele caminho, se você for religioso, religiosão, aí mesmo que piora mais ainda. Por quê? Porque você vai começar a se cobrar muito, 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 muito. Se você não conhece a graça, piorou mais ainda. Porque você vai se cobrar muito, 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 e vai entrar pelo caminho do sentimento de autocomiseração. Eu não sou bom, eu não presto para nada, os meus defeitos estão em evidência, e aí eu me isolo de todo mundo, eu não sou digno de ter o pai que tenho, eu não sou merecedor de ter a namorada que tenho, eu não sou merecedor de ter a família que tenho, eu sou a ovelha negra mesmo. E aí tem uma galera que, mente fraca, vai lá e tira a própria vida. Talvez eu esteja aqui falando para gente, pessoas dentro da igreja, que têm pensado até em desistir da própria vida. E o que a pessoa faz com a qualidade que ele descobre longe de Deus? Ele se envaidece. Por isso que é outro problema. E ele começa dizendo assim, eu sou melhor do que você. Aliás, eu sou melhor do que qualquer pessoa. Quer saber? Nisso aqui, não dá para ninguém. Eu sou bom mesmo. E quando as pessoas reconhecem a nossa qualidade, a gente longe de Deus, é um outro problemão. Por quê? Porque a pessoa chega para você e fala assim, cara, como que você ministra? Ou como que você tem, como que os seus olhos são bonitos? E a gente,
longe de Deus, não sabe lidar com elogios, a gente diz assim, ó, que nada. Porque a gente quer ser humilde. Isso não é humildade. Humildade é alguém chegar para mim e dizer assim, como que os seus olhos são bonitos? E eu digo assim, são mesmo. Nossa, pô, pastor, ficou envaidecido? Não. São mesmo, porque eu não posso negar a virtude. Se eu negar a virtude, eu estou mentindo. Você é bom em alguma coisa? Alguém reconheceu? Então concorde. Sou mesmo. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus, como disse Paulo. Eu atribuo a Deus o dono e a glória da virtude que eu tenho. Se Deus me fez com olhos bonitos, Ele os fez para a sua glória. Então, quando alguém chega e diz, como que os seus olhos são bonitos? Ou você, moça, quando alguém chega, como que o seu cabelo no natural é lindo? Aí você, que nada, que não faz mais isso. Chega e diga, olha, são mesmos, mas são o que eles são para a glória de Deus. Tudo em mim é para a glória de Deus. Tudo que eu faço de bom é para a glória de Deus. O que eu faço, às vezes, de ruim, tentando acertar, é para que a graça seja abundante mesmo na minha vida. E o que eu tenho de bom, que eu carrego na minha vida, é para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Então, deixa eu te fazer de novo a pergunta. O que você faz com aquilo que você descobre em você? De bom e de ruim? Bom, realmente precisa estar conectado. A gente precisa estar conectado com Deus. A gente está vivendo um tempo muito difícil, de pandemia e de muitos desafios. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. E quando o Paulo Vitor, né? Paulo Vitor? Eu estava confundindo com João Vitor. Paulo Vitor entrou em contato comigo. Ele disse, me falou mais ou menos qual era a proposta, né, de vocês aqui nessa noite. E uma palavra que o Paulo usou no texto que ele mandou para mim foi a palavra reconstruir, reconstrução. E quando ele falou isso, eu confesso aos irmãos que eu ia ministrar uma outra palavra aqui hoje. E aí eu voltei hoje de manhã na mensagem que ele mandou e li a mensagem dele de novo. Li a mensagem dele novamente e o que saltou aos meus olhos foi a palavra reconstruir. E a gente está em um tempo de reconstrução mesmo. A gente está aprendendo com o novo normal. A gente precisa se reinventar em Deus. Olha, Deus está chamando a igreja dele para um novo jeito de ser igreja, sem abandonar os princípios que ele nos deu. Então eu quero ler com você um homem que foi usado para a reconstrução, um tempo de reconstrução. Neemias capítulo 1, eu quero ler com vocês do verso 1 ao 11. Neemias 1, do verso 1 ao 11. Amém? Você achou? Diga amém. Nossa, gente, você achou mesmo? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias ora por Jerusalém, está aqui na minha Bíblia. O texto nos diz, as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Verso 3, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados
de seus filhos, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém. O desafio que eu tenho aqui é trazer um texto tão antigo para os nossos dias, com relevância. E pregar é conectar mesmo o texto antigo com um povo contemporâneo, as lições antigas com pessoas contemporâneas, princípios antigos que são relevantes hoje. Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e santo que está nos céus, nós te damos graças, nós te rendemos louvores por essa noite, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, reunidos debaixo da tua graça, assistidos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor Deus, te louvamos por esse movimento, te louvamos, Pai, por esse encontro, te louvamos pelos jovens que aqui estão, que o Senhor traga a verdade da tua palavra aos nossos corações, trazendo um impacto para todos nós, trazendo mudança de vida, trazendo, Pai, a relevância que a tua palavra tem. Não permita que as coisas temporais e atemporais que estão diante de nós venham nos afastar da relevância da tua palavra, do peso da tua palavra, da essência da tua pessoa. Deus, te pedimos, se revele a nós como tu revelaste no dia da nossa conversão. Nos leve, como foi dito aqui, a um relacionamento mais profundo contigo, pois muito nos importa que venhamos morrer para nós mesmos e viver para o Senhor. Nós te pedimos isso por amor e no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema: quem se importa? Em um tempo de tanto individualismo, de tanta singularidade, para onde a gente vai, a gente vê isso. Olha só, a vida cristã, ela é singular, sabia? A gente encontra muitos artigos definidos no singular para o nosso relacionamento com Deus. Muitos. A palavra nos ensina muito sobre a nossa vida com Deus. Mas o cristianismo também é plural. O cristianismo, a vida com Deus também é plural. Uma vez eu ouvi um homem dizendo o seguinte: o evangelho, ele é como um fruto. Imagina uma laranja. E esse fruto Deus dá para todos nós. E o Senhor diz assim: olha, você vai cortar esse fruto no meio. A metade desse fruto você precisa se alimentar dele, senão você morre. Você precisa se alimentar. E aí a gente vira e fala: e a outra parte eu guardo para depois? Aí Jesus diz: não,
a outra parte você também precisa se alimentar, mas você só vai conseguir se alimentar da outra parte quando estiver alimentando alguém. Quando você estiver alimentando alguém com a outra banda da laranja, aí sim você consegue se alimentar do fruto todo. E me parece que o grande desafio nosso hoje não é nos alimentar da primeira parte. Da primeira parte a gente se alimenta com a maior facilidade, pessoal. O nosso desafio é se alimentar da segunda parte e mais. Se você pegar a segunda parte da laranja e falar assim, eu quero me alimentar e tentar alimentar alguém, você não consegue. Você só consegue se alimentar da segunda parte se você for com aquele intuito de ser bênção na vida do outro mesmo, com aquele intuito de alimentar o outro mesmo, sem reservas nenhuma. Aí você consegue se alimentar completamente. Então, o cristianismo, ele é singular. Ele é o indivíduo com o seu Criador. Ele é o eu morrendo para viver o nós e para viver o ele na minha vida. O cristianismo é isso. Mas o cristianismo também é a coletividade, o ajuntamento, a coinonia, a comunhão, o amor ao meu próximo, assim como o amor ao meu Deus. Então, em um tempo de tanta singularidade, de tanta individualidade, de tanto o eu, o meu, para mim, o tema que eu quero trazer aqui é quem se importa? Quem se importa com o novo momento da igreja? Quem se importa com aquele irmão que estava aqui antes da pandemia e não está mais? Quem se importa com aquele irmão da minha célula, do meu grupo multiplicador, que não está mais lá? Quem se importa com as preocupações do meu pastor? Quem se importa com a vida do meu líder? Quem se importa com o ministério que para estar aqui precisa renunciar e morrer todo dia para Deus viver na vida dele, senão é vazio? Quem se importa? Quem se importa? E se a gente fizesse essa pergunta aqui, quem se importa? A gente acharia, Neemias se importou. Neemias se importou. Neemias se preocupou. Neemias se importou e se importou muito, gente. Mas antes da gente olhar aqui como que ele se importou, eu achei algumas coisas interessantes que eu confesso a vocês que me chamou muita atenção. Por exemplo, um pensador disse o seguinte: a essência da maldade é odiar. E isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer. E um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. Ódio. Ódio e odiar. A essência da maldade é odiar. Mas a essência da desumanidade é ser indiferente. A essência da maldade é odiar. Mas a essência de ser desumano, a essência de deixar de ser gente, a essência de deixar de ser gente que Deus quer que sejamos, é ser indiferente. E esse mesmo pensador diz o seguinte: o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é só odiá-los, mas sim ser indiferente a eles. Essa é a essência da desumanidade. Por quê? Porque nós, dentro do cristianismo, se eu chego aqui e digo assim, não tenha ódio, não tenha ódio, esse é um discurso que não alcança muita gente. Por quê? Se nós estamos seguindo a Jesus, a gente não vai ter ódio. Concorda comigo? Sim ou não? Então não alcança muito. Mas se eu chego aqui e digo assim, seja humano, se importe. Pare de olhar um pouco para você. Olhe quem está ao seu redor. Olhe quem está na sua frente. Olhe quem está do seu lado. Olhe quem está atrás de você. Olhe para as pessoas que não estão conseguindo acompanhar como você está acompanhando. Olhe para aqueles que não estão tendo o privilégio que você está tendo aqui nessa noite. Pare um pouco,
de se alimentar do primeiro fruto, da primeira banda do fruto, e lembre-se que você precisa se alimentar do fruto todo, e se alimentar do fruto todo é alimentar alguém. Olha, a gente está em um tempo de pandemia ainda, onde esse vírus trouxe uma nova realidade para a gente, e a gente vai precisar nos reinventar, ou aliás, a gente vai precisar viver o cristianismo de verdade. E aí a primeira coisa que eu aprendo com Neemias aí, eu queria que você olhasse o verso 1 ao 3, Neemias se importou, preste atenção nisso, ele se importou ou ele importou-se ao ponto de perguntar. Olha o verso 1 ao 3 comigo, a palavra diz assim, as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou entrar muito aqui no contexto histórico, eu acho que você deve conhecer. Não vou entrar aqui nesse contexto histórico, eu posso até resumir dizendo o seguinte, o povo tinha sido saqueado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e alguns tinham sido levados para a Babilônia. Lembra de Daniel? Essa galera está indo junto. E lá são escravos e vivem como escravos. Mas tem uma galera que Nabucodonosor olhou e falou assim, essa galera aí não serve para nada, não é jovem, não tem muita habilidade, já está na idade, então não serve. Para mim que quero um exército poderoso, eu preciso de gente como Daniel, 18 anos, 17, 19, eu preciso de gente nova, gente forte, gente que é capaz de entrar na minha filosofia de governo. Então esse pessoal aqui não serve, eu deixo eles aí à deriva e eles morrem mesmo à deriva. Agora esses aqui eu levo. E é essa galera que está aqui, que Nabucodonosor diz, não serve para nada, que Neemias está chegando para Hananias e dizendo o seguinte, como estão o pessoal lá? Porque Neemias está em outra realidade, ele é copeiro do rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes é um rei que não defende Jerusalém, mas também não bate de frente com Nabucodonosor, senão perde. Então ele está aqui, e a gente poderia dizer que ele poderia estar na zona de conforto. Eu estou de boa, eu sou copeiro do rei, eu assisto diante do rei, eu tenho minha vida tranquila, eu estou seguro, para entrar uma guerra aqui é difícil, então eu estou de boa, entendeu? O Neemias é esse. Só que o Neemias olha para o seu irmão que está vindo e faz uma pergunta, e essa pergunta muda toda a vida, a realidade de Neemias. Deixa eu te dizer uma coisa, quem se importa? E aí o Neemias se importou ao ponto de perguntar. Sabe, gente, hoje, quando a gente se encontra com alguém, com alguma pessoa, a gente chega para essa pessoa e diz, ei, como é que você vai? E a família, vai bem? Só que a gente faz isso meio como um vício de linguagem. A gente fala isso como se fosse um vício de linguagem. E a pessoa do outro lado responde para a gente, meio que no automático mesmo. Às vezes a vida dele não está boa, ele não está bem, e ele vira e diz assim, a família vai bem, obrigado. Eu me lembro que, hoje eu pastoreio aqui em Campos, mas eu pastoreava na roça, lá em São Francisco. E com 5 dias que eu tinha tomado posse lá na igreja, vivendo uma alegria tremenda na minha vida, de um novo ministério, meu filho com 3 anos de idade foi atropelado, fraturou o fêmur. E a gente viveu uma tensão muito grande. Priscila ficou no hospital com ele, quase 25 dias, morando no hospital com ele. E eu ia lá para ela vir em casa, ficava com ele de manhã todo dia, para ela vir a casa, tomar banho, se alimentar, mudar de roupa e voltar para o hospital. E eu ia para o meu trabalho, na época eu trabalhava num trabalho secular, e eu me lembro que
o meu filho ali, porque ele fraturou o fêmur, e teve que fazer um procedimento para puxar a perna de novo, porque a perna encolheu. E eu me lembro que em um dia, que eu já estava fadigado com aquilo, eu cheguei lá com o meu coração muito, muito pesado. E ele deitado, imóvel, na maca, eu orei com ele, falei com ele, e quando eu estava saindo da enfermaria, falei assim: filho, fica firme, hein? Aí fiz assim, e ele deitado fez assim, ó. Aí ali me quebrou. Eu comecei a chorar escondido, para ele não ver. Saí da enfermaria e saí chorando, chorando, chorando. E quando eu saio da enfermaria, que eu saio do hospital, eu encontro com um amigo meu que é taxista. Ele tem, eu acho, nem sei se tem ponto hoje lá naquele hospital ainda em frente. Ele me viu chorando. E quando ele me viu, antes de me ver chorando, ele: pastor, bom dia. Aí quando ele olhou assim, que ele viu que eu estava chorando, ele abriu os braços, me abraçou. E eu chorei, eu molhei a roupa dele com as minhas lágrimas. E ele começou a orar comigo, começou a ministrar na minha vida, sem saber o que eu estava passando. Virou e falou assim: Deus, eu não sei o que o teu servo está sentindo, o que ele está passando, mas eu te peço para que o Senhor esteja curando ele, que o Senhor esteja restaurando ele, que o Senhor esteja tratando do seu coração, que o Senhor esteja renovando a sua vida. Começou a ministrar na minha vida ali, começou a orar comigo, e eu aprendi naquela manhã que existem abraços que curam e encontros que transformam. Neemias vira e diz: como estão os meus irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você se importou com alguém a ponto de perguntar por ela? Como que você quer ser cristão, cara? Se você quer ser cristão sem isso, você não sabe quem é Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Olha o verso 1 aí, vai botar ali, eu queria que você olhasse para o verso 1. Preste atenção. Essa pergunta mudou a vida de Neemias. Olha o verso 1. O que você vê nesse verso 1 aí? Sabe o que você vai dizer? Eu não vejo nada, pastor, o senhor é louco, não vejo nada. O verso 1 diz: a palavra de Neemias, filho de Racalias. Ora, sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, verso 2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Repare, o verso 1 e o verso 2, eles estão ligados, né? Se você olhar aí, é como se fosse um texto só, não é isso? Mas na Bíblia está dividido. E aí você olha para o verso 1, volta para o verso 1. Você sabe qual é o mês de Quisleu? Sabe o que é o mês de Quisleu? O mês de Quisleu, eu fiquei me perguntando, por quê? Para quê? Que importância tem o mês de Quisleu? E eu fui ver que o mês de Quisleu começava no meio de novembro e ia até o mês de dezembro do nosso calendário. E eu continuei me perguntando para Deus: Senhor, para que isso? Para que o Senhor inspirou Neemias a escrever isso? Para que o Senhor está colocando ali o ano? Para que o Senhor está colocando ali o mês? Não tem nada a ver com a gente isso hoje. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Ele virou e falou assim: isso é um mês comum, meu amigo. Isso é um mês comum. Isso é um mês comum. E eu continuei não entendendo nada. E sabe qual é a aplicação que eu aprendo aqui? São em dias comuns que Deus muda a nossa vida, sabia? São em dias comuns que Deus usa a nossa vida. São em dias comuns que, quando a gente quer alimentar o outro com a outra parte do fruto, Deus vem e usa a nossa vida. Um dia comum, um mês comum, um tempo comum. Mas uma pergunta importante que muda a história completamente do Neemias e também do lado de Jerusalém, do povo. Mas, gente, você conhece a história de Moisés? Ele estava em um dia comum, em um mês comum, apacentando as ovelhas de Jetro. E Deus aparece para ele no meio da sarça. Você conhece a história de Davi?
Ele está num mês comum, em um dia comum, qualquer, um dia qualquer, nada especial, cuidando do rebanho. E Samuel diz assim: eu vim aqui na casa de Jessé ungir o novo rei de Israel. É esse? Não, aí Deus, não, Samuel, não, eu não vejo assim como você está vendo. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. E Samuel chega para Jessé e fala: acabaram os seus filhos? Não, tem o mais novo, que está em um mês comum, em um dia comum, em uma data qualquer, comum, nada especial, apacentando. E Samuel: olha, nós não vamos comer enquanto você não mandar chamá-lo. E ele vinha aqui, e quando Davi entra ali, em um dia comum, em um mês comum, Deus fala assim: unge ele, porque esse é o novo rei de Israel. Como que Deus é? Como que Deus trabalha? Deus trabalha na nossa vida em um dia comum, em qualquer dia da semana. Às vezes a gente coloca dias especiais para Deus trabalhar. Eu conheço uma pessoa que a mãe dele chegou para mim e disse assim: ajuda o meu filho está nas drogas, meu filho está traficando, ajuda o meu filho, eu encontrei armas do tráfico dentro da casa dele, ajuda o meu filho. E eu virei para ela e disse assim: olha, vai ter uma cruzada evangelística lá na igreja, daqui a 3 meses, vai vir um pastor do Rio, e o pastor é uma bênção, é um homem de Deus mesmo, e a gente vai estar orando, e eu vou chamar o seu filho para ir no culto, e eu acredito e tenho certeza que Deus vai libertá-lo. E aquela mãe que não era cristã virou e falou assim: tá bom, mas é quando isso? Eu falei: é daqui a 3 meses ainda. E fui para casa e comecei a interceder, orar. E Deus colocou no meu coração e falou assim: leve ele, leve, ore com ele. E aí, queridos, com 1 mês, ele se converteu. Quando chegou a cruzada, o cara já estava convertido. A gente coloca tempo para Deus, dias para Deus, mas o tempo e o dia pertencem a Ele. E Ele não precisa de datas especiais para usar a sua vida. Ele não precisa de datas especiais para curar a vida de alguém que você conhece. Ele quer te usar hoje. Ele quer te levar hoje para o centro da vontade dEle. Você crê nisso? Crê mesmo? Qual foi a segunda coisa que Neemias fez? Ele se importou a ponto de quê, pastor? Bom, eu queria que você olhasse o verso 4, por favor. Ele se importou a ponto de perguntar. Ele se importou ao ponto de inclinar o coração sobre a dor do outro. Mas o verso 4 diz que ele se importou a ponto de chorar. O verso 4 diz assim para nós: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, irmãos, qual foi a última vez que você chorou por você mesmo? Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que o senhor veio trazer hoje aqui para a gente? Eu vim aqui hoje dizer para você, meu irmão, que existem feridas que serão tratadas com o amor que derrama lágrimas. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender. Existem feridas na alma de pessoas que você conhece, que você ama, que serão tratadas por Deus, curadas por Deus, quando essas pessoas verem você lamentando pelas feridas delas também. O mundo está carente de amor, pessoal. O mundo está carente não de filosofia, não de educação. Se a maior carência do mundo fosse educação, Deus teria enviado um educador. Se fosse filosofia, Deus teria enviado um filósofo. Se fosse um médico, Deus teria enviado um médico, medicina. Mas a maior carência do mundo é amor. Por isso Ele se fez carne e veio aqui nos ensinar o que é amar. Olha para Jesus e você vai encontrar 2 vezes Ele chorando. Não por si, chorando, lamentando a ferida e o pecado dos outros. A igreja do Senhor parou de chorar, porque acredita que o choro é sinal de fraqueza. Uma vez eu estava em um culto, e o Espírito Santo de Deus me tocou, e eu comecei a chorar, e alguém achou que eu estava em pecado.
e veio me tratar como se eu tivesse em pecado. Eu fiquei assim, irmão, se é esse o pensamento que ele tem, deixa. Mas eu sei que esse choro aqui é um choro de renúncia, de quebrantamento. É um choro porque o Espírito me tocou. Neemias se importou a ponto de chorar. E choro não é sinal de fraqueza, gente. Choro é sinal de compaixão e de força. Só os grandes homens choram. Talvez você esteja pensando assim, pastor, temos na Bíblia outras pessoas que choraram. Bom, tanto temos que temos um livro na Bíblia, que o nome do livro é Choro. O profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, ele lamentou e chorou o pecado do povo de Israel. O livro de Lamentações, o que nós vemos? A gente não vê um homem fraco, a gente vê um homem que ama. O que a gente vê no livro de Lamentações? Não um homem que não se importa, um homem que se importa a ponto de chorar. E o seu choro a ponto de ser registrado como verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Bom, mas o que a gente ainda aprende sobre o choro? Neemias começa a chorar porque ele vê que eles estão em grande miséria. E você sabe que o livro de Neemias, presta atenção nisso, o livro do profeta Neemias começa com essa frase aí, grande miséria. Olha aí o verso 3 de novo. O texto diz assim, na minha versão aqui, né? Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O livro de Neemias começa com grande miséria. Mas antes mesmo de terminar o livro de Neemias, olha o que a gente lê em Neemias 8. Eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, ou aqui mesmo no projetor. Neemias capítulo 8, verso 12. Amém? Chegou lá? Neemias 8, 12. Diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Antes mesmo de terminar a missão de Neemias, ele já estava em grande alegria. Sabe por que isso? Porque quando a gente rega a terra com lágrimas, Deus honra. Quando a gente derrama lágrimas por amor, Deus honra. Quando a gente ministra derramando lágrimas da alma, Deus honra. Olha o verso 17 ainda de Neemias 8, por favor. Verso de número 17, diz assim: toda a congregação que estava em grande miséria, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. A tristeza, a miséria, deu espaço para grande alegria. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui. Você tem alguém na sua vida que você precisa hoje chorar por ela? Tem alguém na sua história que Deus colocou na sua vida que você precisa lamentar por ela? Tem alguém que Deus já te mostrou várias vezes que você deve fazer alguma coisa nele, em nome dele, na vida dela? Tem esse alguém?
pastor, mas sabe, minha vida não está tão boa não. A minha vida, ela não está tão boa. Irmão, comece hoje a fazer o que Deus colocou no seu coração. E enquanto você cuida de alguém, Deus cuida de você. Enquanto você chora por alguém, a graça dele está sobre a sua vida. Uma vez eu fui ministrar lá na PIB de Guaxindiba, e eu via o pastor de lá falando algo que me marcou muito. Ele virou e disse assim, eu tinha acabado de pregar, e ele foi orar pelo pessoal, e quando acabou o culto, ele foi orar pela minha vida, e ele virou e disse assim, Senhor, obrigado pela vida do teu servo, porque eu sei que quando nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida da gente. Eu sei que quando a gente cuida de alguém, o Senhor cuida da gente, enquanto a gente cuida desse alguém. Neemias se importou, perguntou, Neemias se importou e chorou, mas a Bíblia diz outra coisa também que o Neemias fez. Eu queria que você olhasse o verso 5 de Neemias 1. Ele se importa e pergunta, ele se importa e pergunta, e Deus usa a vida dele, muda tudo em um dia comum, em um dia qualquer. Ele se importa e chora, e Deus pega essas lágrimas aí do Neemias e faz uma obra extraordinária, e o livro termina, antes de terminar mesmo, com alegria e regozijo. Mas tem mais coisa que ele faz. Eu queria que você olhasse o verso 5 aí da sua Bíblia. Ele ora. Ele se importou tanto que ele chegou ao momento de orar. E é impressionante que o Neemias não está junto com o pessoal que tinha pecado. Sabe por que eles estavam em grande miséria? Porque eles tinham pecado. O Neemias não estava lá, ele não tinha pecado. Sabe o que eu imagino? O Neemias poderia dizer assim, Senhor, eles estão nessa aí porque eles pecaram. Olha, é a mão do Senhor mesmo que está lá, o problema é deles mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é impressionante, pessoal, que a oração do Neemias, ele se coloca junto, ele confessa junto, como se ele tivesse feito, sabe, ele mergulha junto mesmo, ele está junto mesmo, ele se lança junto mesmo. A gente lê assim o verso 5, E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. E se você chegasse para o Neemias e dissesse assim, qual o pecado que você cometeu, Neemias? Ele ia dizer assim, eu não cometi nenhum pecado, mas eu amo tanto esse pessoal aí, que eu me coloco junto com eles. Eu não vim aqui ficar contando histórias minhas não, mas tem várias coisas que Deus me traz à memória aqui. Eu fiz uma viagem uma vez para o Chile, uma viagem missionária, e separei uma boa quantidade assim de dinheiro para comprar celular, perfume, roupa no Duty Free. Por quê? Porque eu sei que no aeroporto eu entro dentro do Duty Free e pago sem um imposto. Por exemplo, um perfume que custa aqui R$500, ele está com um imposto de 65%. Então dentro do Duty Free eu ia pagar bem menos, ou talvez até R$200 nesse perfume. E eu gosto de perfume, gosto. E aí separei um dinheiro. E na minha ida para o Chile, eu cheguei para o pastor, falei assim, a gente já no aeroporto, falei, pastor, onde fica o Duty Free aqui? Aí ele falou, rapaz, a gente já vai fazer o check-in, você vai no Duty Free? Eu falei, não, é onde que fica? Aí quando eu estou indo, olhei assim, passei em frente do Duty Free, mas não entrei. Não comprei, eu estava com dólar já, não comprei. E aí fui para o Chile com aquele dinheiro.
Cheguei lá no Chile, fiquei na casa de uma pessoa, a gente fazia evangelismo direto, dia e noite, começava 7 horas da manhã e ia até 11 horas da noite. E aí eu deixei minhas coisas numa casa e deixei o dólar lá, guardado. No terceiro dia eu entrei dentro de uma casa, de uma família, e Deus virou para mim e falou assim: está vendo essa família? Dê o dinheiro que está lá para eles. Eu falei: Senhor, ele, dê para eles. E aí eu fui lá, peguei uma parte do dólar, troquei em peso, cheguei para aquela família que estava passando fome e dei para eles. Passei mais 2 dias, fomos de uma área lá rural, uma mulher comendo uma comida que, aí Deus olhou para mim e disse assim: está vendo essa família? Pega outra parte do dinheiro e dê para eles. Eu, mas dê para eles. E eu fui lá, peguei o dólar de novo, troquei em peso de novo, e fui lá para aquela família na área rural e dei para eles. Chegou no final, eu falei assim: agora dá pelo menos para comprar um notebook. E aí no final, um pastor chegou lá falando assim: nós não temos dinheiro para comprar um terreno da igreja, a gente quer crescer e tal. E eu estava no culto assim, ó. Tipo assim, voando, né? Voando, porque se você ficar conectado, as coisas acontecem. E eu estava voando mesmo. E aí, Deus falou para mim assim: dê o restante de oferta para a igreja. E eu peguei, aí eu já estava em dólar mesmo, era a última noite do culto. Aí peguei e dei o dinheiro em dólar, dei de oferta para aquela igreja. Mas, faltando 3 dias para a gente vir embora, eu fui chamado para pregar numa rádio. E o radialista, falando em castelhano, virou e disse assim: tem 16 mil ouvintes conectados com a rádio de Temuco. Lembra onde foi a última Copa América? Em Temuco? Pois é, eu estava lá. Aí já não estava mais na área rural, estava no centro de Temuco. E aí, um grupo de 15 missionários dentro de uma rádio de Temuco, uma rádio até bem estruturada. E o radialista falando em castelhano, ele virou e falou assim: será que algum missionário brasileiro teria uma palavra para dar aqui? E aí, aqui no Brasil, quando o pastor Camilo me convidou para ir, eu disse para ele que se Deus me desse um sermão, eu iria para o Chile. E aí o pastor Camilo: então ore que Deus vai te dar um sermão. E aí eu orei e Deus me deu um sermão de 10 minutos mesmo. E eu cheguei no Chile, no final já do projeto, e não tinha pregado. Já tinha pregado várias vezes, mas Deus não tinha mandado eu pregar aquele sermão que Ele tinha me dado aqui. E eu fui para o Chile só para pregar aquele sermão mesmo, sabia? E aí lá na rádio, o pastor Camilo sendo entrevistado, falando castelhano e tal, e eu ali entendendo algumas coisas, poucas coisas. E aí o radialista virou e falou assim: será que tem algum missionário que pode pregar em 10 minutos um sermão? Quando ele falou isso, o Espírito Santo falou assim: lembra do sermão que eu te dei? Chegou a hora. E aí eu falei assim: bom, se é de Deus, vai chegar até mim, eu não vou me oferecer. E fiquei quietinho. Aí tinha um missionário aqui, outros pastores do Rio, de Macaé. Aí um falou: rapaz, eu não tenho uma palavra de 10 minutos. Você tem? Aí ninguém tem. Aí um chegou para mim, olhou dentro dos meus olhos e falou: você tem uma mensagem de 10 minutos? Aí eu olhei para ele e falei: eu tenho. Ele: então depois do louvor em castelhano você entra pregando. E aí eu fui e preguei em 10 minutos. Vocês lembram daquele acidente que teve na mina de São José lá no Chile? Lembram disso? Lembram como que foi aquele resgate? Pois é, Deus me deu aquela palavra ali. E eu li Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E virei e falei assim: aquela cápsula que veio dos Estados Unidos, ela foi numa profundidade de quase 700 metros para dentro da superfície, para trazer de volta os mineiros. E eu virei e falei assim para os chilenos: há 2000 anos atrás, Deus mandou a cápsula dele também, do céu, para vir nas maiores profundezas das trevas, resgatar pessoas. Essa cápsula se chama Jesus Cristo. E terminei a mensagem, rápido. Pum. Quando eu terminei de pregar, o telefone tocou da rádio. Era uma família chilena, toda se converteu. E aí
a chilena virou pelo telefone e disse assim: avisa para o missionário que o castelhano dele está perfeito. E eu preguei o tempo todo em português. O tempo todo em português. E ela disse: avisa para ele que o castelhano dele está perfeito. Aí aconteceu um Pentecoste dentro da rádio, porque a gente não queria sair da rádio mais. Me deu vontade de falar assim: me bota para pregar aí de novo, ou bota o outro para pregar, bota todo mundo para pregar, porque se vai acontecer isso, então bota a gente para pregar aqui. Mas a gente estava lá debaixo de oração. Deixa eu te dizer uma coisa: só tem 2 jeitos de você fazer tudo na sua vida: com oração ou sem oração. Quando você faz tudo sem oração, 2 coisas acontecem: você se frustra porque não consegue, ou você consegue, mas aquilo perde a beleza, porque não tem Deus. E a outra maneira da gente fazer as coisas é fazer com Deus, orando. Neemias se importa a ponto de orar e jejuar pelo povo de Israel. E aí eu quero encerrar levando vocês para a última coisa. Eu queria que você olhasse, por favor, aí o versículo 11. Amém? Você sabe que o Neemias chega diante do rei, o rei olha e vê que ele está triste, e ele diz o que está acontecendo, e o rei diz assim: o que você precisa? Ele diz: eu preciso de autorização, eu preciso de material, e acima de tudo eu preciso só que o Senhor me deixe ir lá ver os meus irmãos. E o rei vira e diz: então vai. Irmãos, Neemias se importou a ponto de perguntar, se importou a ponto de chorar, se importou a ponto de orar, se importou a ponto de dizer: eis-me aqui, me envie. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer usar a sua vida, mas você precisa sair da zona de conforto. Deus quer levar você a pregar em português e as pessoas ouvirem em castelhano, mas você precisa sair da zona de conforto. Deus quer usar você. Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você. O que você tem? Você não precisa ter muito, sabia? Você não precisa ter muito. Sabe o que você precisa ter? Um coração. Você tem um coração, é isso que você precisa. Sabe o que você precisa ter? Amor. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, eu tenho um rebanho aqui que precisa ser apacentado, mas eu só preciso de uma coisa: tu me amas. A única coisa que Jesus pediu para Pedro foi amor. E o Pedro virou e disse: eu amo. E então Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Eu amo, então apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Eu amo, então apacenta os meus cordeiros. Mas o que me chama a atenção é a primeira pergunta de Pedro, de Jesus. Ele olha para o Pedro e diz assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ali Jesus não estava dizendo para Pedro assim: olha, o amor é uma competição. Mas Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: você precisa me amar com exclusividade. E Neemias foi, pessoal. E você sabe o que acontece? Eu estou aqui pulando muita coisa, eu ia ler muita coisa aqui, mas eu estou pulando. Você sabe o que acontece? Em 52 dias ele ergue os muros de Jerusalém. 52 dias. O Neemias não entrou numa empreitada furada, ele entrou numa empreitada que deu certo. Sabe por quê? Porque quando a gente se levanta para fazer alguma coisa em nome de Deus, para a glória de Deus, Deus vai na frente mesmo. Deixa eu te falar uma coisa: não tem a juventude dessa igreja, não tem essa igreja, não tem o povo de Deus, nós não estamos caminhando para uma possível vitória. Nós não estamos lutando pela vitória, sabia? Nós estamos lutando em vitória, porque a vitória já é nossa, já é conquistada, já foi conquistada pelo Cristo da nossa alma. Amém? Nós não estamos lutando pela vitória, nós estamos lutando em vitória. A nossa vitória já está nas nossas mãos já. E aí, porque Neemias se importou, os muros foram reerguidos. Jerusalém voltou a sorrir. Um homem foi Moody que disse o seguinte:
O mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma vida que se coloca inteiramente em suas mãos. E aí eu queria só te encerrar te lembrando o seguinte. Lembra de Abraão? Ele se importou, e porque ele se importou com Ló, Deus salvou Ló de Sodoma e Gomorra. Lembram disso? Lembra também, não só de Abraão, mas de Davi. Davi também se importou, e porque se importou, conduziu a nação e o reino de volta ao Senhor. Lembra de Moisés? Ele também se importou, e porque se importou, tirou o povo do Egito e conduziu o povo em direção a Canaã. Lembra de Jesus? Ele se importou, e porque se importou, ele veio até nós, e ele está aqui nessa noite, ele está entre nós nessa noite. Eu queria te fazer um desafio, eu só quero te fazer uma pergunta, e eu queria que você fosse sincero. Seja sincero com a sua consciência. Você conhece uma pessoa, uma, pode ser qualquer pessoa, mas você conhece uma que você deve se importar com ela, chorar, perguntar por ela, orar por ela e dizer: Senhor, estou aqui, me envie até essa pessoa. Você conhece um? Se você conhece, eu queria que você ficasse de pé. Se você conhece um assim, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Eu conheço um assim, e talvez esse um seja até você mesmo, né? Mas se você conhece uma pessoa assim, eu queria que você ficasse de pé, e queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto a gente canta, eu queria te desafiar nesse momento a orar por essa pessoa, a interceder por ela, a chorar por ela, a se importar com ela, a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vamos cantar e vamos fazer dessa canção a nossa oração. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Eu acredito aqui em milagres. Eu acredito que as nossas orações subirão aos céus. E eu não falo isso baseado em emoção, não. Eu falo isso baseado em Apocalipse 8, 3 e 4, 5. Eu creio que as nossas orações subirão aos céus nesse momento. E creio que essas orações descem na terra com grande poder e glória de Deus. Você crê nisso? Você crê? Então eu quero te convidar mais um convite desafiador para você orar nesse momento. Orar pelas vidas que você precisa se importar, por aquelas que você se importa. A orar, talvez você diga assim: pastor, é o meu pai, sabia? É o meu pai, pastor, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo, o meu irmão mais velho. Pastor, é o meu primo, é a minha prima. Pastor, é a minha namorada. Pastor, é o meu marido, a minha esposa, a minha noiva.
Pastor, tem uma pessoa que Deus está colocando aqui no meu coração, que não está nos caminhos do Senhor e precisa voltar. E essa pessoa é o meu cônjuge. Pastor, tem uma pessoa que Deus está colocando aqui no meu coração, e o senhor não vai acreditar em quem é. Mas sabe quem? É uma pessoa que eu não falo com ela mais. Eu rompi com ela. E eu vivo hoje como se ela estivesse morta. Deus precisa ter misericórdia da minha vida, pastor. Mas Ele tem, querido. Deus tem misericórdia da sua vida. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, a pessoa que está aqui na minha mente, ela é impossível aos olhos humanos. Mas eu preciso te lembrar que todas as coisas são possíveis ao que crer. Todas as coisas são possíveis ao que crer. Então ore e deixe que a sua oração chegue ao trono da graça de Deus. Ore, interceda, clame, chore, lamente, ame e diga: eis-me aqui, Deus, use a minha vida para o louvor da tua glória. Querido, você quer viver um avivamento? Se coloque na brecha. A palavra de Deus diz: procurei alguém que estivesse na brecha, não encontrei ninguém. Que nessa noite o Senhor possa procurar na brecha quem se coloca e possa achar você, possa me achar. E lembre-se, nós precisamos se alimentar do fruto inteiro. Que Deus possa trazer um avivamento para o seu coração, trazer um avivamento para a nossa vida, para as nossas igrejas, para as nossas juventudes. Que o Espírito de Deus esteja trabalhando na sua vida nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar um irmão aqui para orar pela nossa vida. Ele vai vir aqui e vai orar pela nossa vida. Não sei se tem um microfone para ele aqui. Tem? Quero chamar o irmão Leandro aqui. Ele vai estar orando pela nossa vida. Você, a pessoa que está do seu lado, ela é o que sua? É parente? Quem está bem perto aí é parente? É namorado? Você está pertinho, né? Então eu queria que você segurasse na mão dela carinhosamente. É esposa? É namorada? É noiva? É amigo? É irmão aqui da igreja, irmão? Você está junto aí? Eu queria que você segurasse na mão dela. E eu queria que você orasse por ela. Pastor, tem alguém aqui do meu lado, mas a gente não está tendo contato físico. Eu queria que você orasse para a pessoa que está do seu lado. Pastor, eu estou aqui no banco, mas estou sozinho. Então ore pela minha vida, meu irmão. Preciso da sua oração. Ore pela vida dos irmãos que estão aqui. Ore pelas pessoas que estão aí na sua frente. Ore, interceda. Vamos fazer desse momento aqui uma sala de parto. Amém? Vamos fazer desse lugar aqui agora uma maternidade, onde pessoas estão nascendo espiritualmente, onde a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida, nos trazendo mais da vida de Jesus sobre nós. Então interceda por quem está do seu lado. Você está aqui, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Então diga: Senhor, eu me arrependo. Neemias fez isso. Enquanto ele orava pelos outros, ele orava por si mesmo. Enquanto ele confessava o pecado do povo que tinha cometido contra Deus, ele também confessava os seus pecados. Então faça isso. E que o Espírito de Deus esteja operando na sua vida, em você e por meio de você, em nós e por meio de nós, no mundo inteiro, para a glória do nome dEle. Vamos orar. Aleluia. Graças te damos, Deus, porque podemos sentir, Senhor, que a Tua presença se faz no nosso meio nessa noite. Amém. Deus, em nome de Jesus, Senhor, há pessoas no nosso meio, Deus, clamando pela Tua presença, Pai. Há jovens em nosso meio, Deus, tendo uma atitude nessa noite. Tendo uma atitude diante do Senhor nessa noite, Deus. Deus, eles se importam com alguém, Senhor. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, Deus, nessa noite. Mas eles estão aqui, Deus, porque o Senhor nos trouxeram aqui, Pai, para ouvir o recado do Senhor para os seus corações.
Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha revestir, Deus, com poder e graça a cada jovem que está aqui nessa noite, Deus. Amém. E quando eles chegarem dentro dos seus lares, Deus, ou estiver de frente, Deus, com as pessoas que estão pensando agora, se importando com ela, Deus, que o Senhor venha dar autoridade, que o Senhor, Deus, Deus, revestir esse jovem, Deus, para dizer: eu me importo com você. Amém. Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas espirituais, Deus. Nos usa, Deus. Nos usa, Senhor, nessa noite. Pai, nós louvamos a Deus por essa igreja. Deus, louvamos a Deus pela essa juventude. Amém. Deus, em nome de Jesus, Deus, restaura a vida aqui nessa noite, Deus. Restaura relacionamentos nessa noite, Senhor. Amém. Eu não sei como eles chegaram aqui, Deus. Eu não sei o que está se passando dentro do seu coração, Pai. Mas o que eu posso afirmar para todos nós nessa noite: Deus está aqui, irmãos. Amém. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite, irmãos. Amém. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Feche seus olhos ainda, querido. Quero fazer algo aqui que Deus colocou no meu coração. Há 14 anos atrás, eu tive essa experiência. E Deus me colocou no ministério. Eu não vou fazer isso aqui para aqueles que querem ir para o ministério, mas para aqueles que querem ser usados pelo Senhor. Você quer que Deus te use? Você quer que Deus use a sua vida? Tudo que você tem, você está disposto a colocar nas mãos dEle? O seu intelecto, o seu corpo, a sua saúde, o seu tempo, a sua vida inteira. Você está disposta? Você está disposto a colocar nas mãos de Deus? Então eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Se você está disposto a ser usado por Deus. Você não sabe aonde, você não sabe como, mas você sabe que você será usado por Deus. Você quer isso? Quer tomar esse compromisso com Deus nessa noite? Quer fazer essa aliança com Ele nessa noite? Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou te convidando para algo muito sério. Lembra do filme Matrix? Lembra daquele filme? Lembra da pílula vermelha e da azul? Lembra quando aquele personagem Morfeu chega para o Neo, que é o Dr. Anderson, e diz: olha, você pode tomar uma pílula e acordar na sua casa e tudo é um sonho, e continua a sua vida comum. Mas você pode tomar a outra pílula e mudar totalmente a sua história. O que eu estou te oferecendo aqui, meu irmão, é uma atitude para uma mudança radical para sempre. Sempre. Uma vez um pastor fez isso e eu tomei a pílula que mudou a minha vida completamente. Eu fiz uma aliança com o Senhor naquela noite. Hoje eu tenho filhos, tenho esposa, abri mão de todos os meus sonhos, abri mão de tudo para colocar sempre como prioridade na minha vida, depois da minha família, o meu ministério. Aliás, o meu ministério é cuidar da minha família. As minhas primeiras ovelhas é a minha família. Você quer que Deus te use em qualquer lugar, de forma poderosa, gloriosa, não para ser holofote das pessoas, mas para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida? Coloque a mão no seu coração e diz: eis-me aqui, Senhor, me envie. Eis-me aqui, Deus. Eu não sei se é na área da música, eu não sei se é na área da evangelização, eu não sei urbana, eu não sei se Deus vai te levar para dentro das comunidades, dentro dos presídios, dentro dos hospitais. Eu não sei se você vai ser um conselheiro dentro da igreja. Eu não sei se você é um futuro líder do pequeno grupo. Eu não sei o que Deus vai fazer com você, mas eu sei que Ele vai te usar. E se você crê nisso, põe a sua mão no seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego a Ti, eu renuncio tudo que eu tenho e eu te peço, use a minha vida para o louvor da Tua glória, Deus.
use a minha vida, Senhor. Pai, em tuas mãos estão essas vidas, use cada um deles com poder, com glória, com a tua presença real e poderosa em suas vidas. Use essa juventude, use esse irmão que põe a sua mão sobre o seu coração, que não seja a mão dele, que seja a mão do Senhor. Ó Deus, guarda esses corações e use, que o teu reino avance por meio dessas vidas, que o teu reino se manifeste por meio dessas vidas. Senhor Deus, nós te pedimos isso, que essa noite seja marcada em nossas vidas, para a glória do Senhor, para o louvor do teu nome, para a exaltação de Jesus, para a glória de Jesus Cristo, nosso Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Levante a sua mão, querido, aos céus. Levante. Deus, tome essas vidas, use como instrumento, como vaso de honra e de glória em tuas mãos. Faça, Pai, prevalecer a tua glória e a tua presença nessas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Você pode levantar as duas mãos aos céus. Levante as suas duas mãos e adore, exalte, exalte ao Rei, ao Senhor, exalte a Ele. Agora preste atenção, só um minuto. Antes da gente dizer a honra, a glória, eu vou pedir os meninos para cantar essa parte. Deus está me dando aqui uma palavra para quem está ferido aqui nessa noite. Você que está ferido. Você entrou aqui ferido. O seu coração está ferido. A sua alma está ferida. Você está aqui e está ferido. É com você que eu quero falar. É com você que entrou aqui nessa noite ferido, decepcionado, machucado. Alguém te machucou. Você está frustrado. Tem uma palavra para você nesse momento. Você vai levantar a sua mão. O Espírito Santo manda te dizer para você levantar a sua mão e exaltar o Senhor, porque Ele está cuidando de você, sabia? E talvez, preste atenção, isso não é novidade nenhuma para você, mas você não está vendo Deus cuidando de você. Sabe por que você não está vendo Deus cuidando de você? Porque você está olhando para a sua ferida. Pare de olhar para a sua ferida. Pare de olhar. Nós vamos exaltar aqui, dizendo a honra, a glória. E você que está ferido, você vai levantar a sua mão aos céus e vai dizer: a honra,
A glória, presta atenção, quando a gente exalta o Senhor, quando estamos feridos, a gente vê a mão dele trabalhando na nossa vida, a gente vê o cuidado dele na nossa vida. E talvez para muita gente aqui, o grande problema é que você não está vendo, você precisa ver. Então, se você quer ver, querido, eu te convido a exaltá-lo. Exalte, mesmo em um vale de lágrimas, mesmo na dor, exalte, e você verá a mão dele na sua vida. Ele é bom, ele é seu pai, exalte a ele. Levante sua mão, levante a sua mão como se você fosse tocar o céu e diga: nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Nós te amamos e queremos te honrar. Queremos te honrar sempre. Que Deus te abençoe. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Pode. Olha para o seu irmão, diga assim: que Deus te abençoe. Ministra uma palavra de vida aí na vida do seu irmão, querido. Ministra aí na vida dele. Olha para o seu irmão e diga assim: eu oro para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na vida da sua família. Deus te abençoe. Amém? Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastor. E até qualquer dia desse aí. Obrigada por